Você já ouviu falar de Luiz Barsi? Ele é considerado o maior investidor individual da Bolsa de Valores brasileira, e sua estratégia é tão simples quanto poderosa: construir riqueza através de dividendos. Mas como ele conseguiu transformar pequenos investimentos em uma fortuna gigantesca? Neste vídeo, vamos explorar o método que Barsi usou e ainda utiliza para gerar renda constante e garantir liberdade financeira e uma aposentadoria confortável. Se você quer aprender a investir como ele, continue comigo até o final. Após explorar os fundamentos dos dividendos e investimentos em ações, compreendemos a importância de estratégias específicas para empresas pagadoras de dividendos. O planejamento financeiro é essencial para alcançar a independência financeira por meio de dividendos. Aprofundamos nossos conhecimentos em estratégias de investimento em empresas pagadoras de dividendos, destacando a relevância de uma abordagem sólida e consistente. Compreendemos a importância do foco no longo prazo e da diversificação de investimentos. Ao finalizar esse vídeo, você terá as ferramentas necessárias para o planejamento financeiro e a busca pela independência financeira por meio de dividendos. A compreensão de conceitos-chave e a aplicação de estratégias específicas nos aproximam do objetivo de viver de dividendos. Portanto, assista esse vídeo até o final! Mas afinal, o que são dividendos? Dividendos são parcelas dos lucros de uma empresa que são distribuídos para os acionistas como forma de remuneração. Esses pagamentos são realizados periodicamente e podem ser uma excelente fonte de renda passiva para investidores que buscam construir um patrimônio sólido ao longo do tempo. Os dividendos desempenham um papel crucial na composição do retorno de um investimento em ações. Além de oferecerem uma fonte de renda adicional, os dividendos podem representar uma parte significativa do retorno total de um investimento a longo prazo, especialmente quando reinvestidos para comprar mais ações da empresa. Para quem deseja viver de dividendos, é fundamental adotar estratégias de investimento sólidas e consistentes. Algumas das principais estratégias incluem: investimento em empresas estáveis e lucrativas. Escolher empresas com histórico sólido de distribuição de dividendos e desempenho financeiro saudável. Diversificação. Distribuir os investimentos em diferentes setores e empresas, a fim de reduzir o risco e aumentar a estabilidade da carteira. Reinvestimento de dividendos. Utilizar os dividendos recebidos para comprar mais ações da mesma empresa ou de outras, potencializando os ganhos a longo prazo. Acompanhamento e reavaliação. Monitorar regularmente o desempenho das empresas investidas e ajustar a carteira conforme necessário para otimizar os resultados. Após explorar os fundamentos dos dividendos e investimentos em ações, compreendemos a importância de estratégias específicas para empresas pagadoras de dividendos. O planejamento financeiro é essencial para alcançar a independência financeira por meio de dividendos. Empresas pagadoras de dividendos são aquelas que distribuem regularmente parte de seus lucros para os acionistas na forma de dividendos. Essas empresas geralmente possuem uma sólida posição financeira, com fluxo de caixa estável e previsível, permitindo que compartilhem os lucros com os investidores. Renda passiva. Os dividendos recebidos podem fornecer uma fonte de renda passiva consistente para os investidores. Potencial de crescimento. Empresas pagadoras de dividendos também podem apresentar potencial de valorização devido ao crescimento contínuo de seus lucros. O pagamento regular de dividendos pode ajudar a mitigar a volatilidade do mercado, proporcionando um retorno mais estável para os acionistas. Dessa forma, realizando uma mitigação de riscos. Uma abordagem comum para selecionar empresas pagadoras de dividendos é a análise fundamentalista. Isso envolve avaliar a saúde financeira da empresa, seus fundamentos de negócios e sua capacidade de manter o pagamento de dividendos no longo prazo. Enquanto isso, o Dividend Yield é um indicador importante ao investir em empresas pagadoras de dividendos. Ele é calculado dividindo o valor anual dos dividendos pelo preço da ação. Um alto Dividend Yield pode indicar que a empresa está distribuindo uma parte significativa de seus lucros para os acionistas. Ou se o preço da ação despencar, o Dividend Yield subirá, pois são inversamente proporcionais. Então, tenha cuidado com este fundamento que pode estar mascarado.
Também recomendamos verificar o histórico de pagamentos de dividendos de uma empresa, pois é essencial para avaliar sua consistência e comprometimento com os acionistas. Empresas com um histórico estável de pagamento de dividendos podem ser escolhas mais seguras para investimento. Reinvestimento de dividendos. Uma estratégia eficaz para aumentar o retorno de investimento em empresas pagadoras de dividendos é reinvestir os dividendos recebidos na compra de mais ações da empresa. Esse processo, conhecido como juros composto, pode acelerar o crescimento do capital investido. Investir em empresas pagadoras de dividendos pode ser uma estratégia atraente para aqueles que buscam renda passiva e crescimento de capital. No entanto, é importante realizar uma análise criteriosa antes de selecionar as empresas adequadas, levando em consideração fatores como a saúde financeira da empresa, seu histórico de dividendos e o ambiente econômico geral. Com a devida diligência e um horizonte de investimento de longo prazo, as empresas pagadoras de dividendos podem se tornar uma parte fundamental de uma estratégia de investimento bem-sucedida. Aprofundamos nossos conhecimentos em estratégias de investimento em empresas pagadoras de dividendos, destacando a relevância de uma abordagem sólida e consistente. Compreendemos a importância do foco no longo prazo e da diversificação de investimentos. Chegamos na metade do vídeo e você quer começar a construir sua renda passiva hoje mesmo? Então, não perca os próximos passos. O planejamento financeiro e a busca pela independência financeira são temas fundamentais para garantir uma vida financeira saudável e sustentável no longo prazo. Neste contexto, os dividendos desempenham um papel crucial, proporcionando uma fonte de renda passiva contínua e estável para os investidores. Dividendos são uma parcela do lucro de uma empresa que é distribuída para os acionistas como forma de remuneração pelo investimento realizado. Essa distribuição de lucros é feita de maneira proporcional à quantidade de ações que cada acionista possui. Os dividendos podem ser pagos de forma recorrente, representando uma fonte de renda passiva para quem investe em ações de empresas que adotam essa prática. Nos anúncios de dividendos, preste atenção na data com. É o último dia para você plantar sua árvore e ter direito pelos frutos daquela safra. Em outras palavras, é o último dia para comprar as ações de uma empresa e ter direito pelos dividendos que ela vai pagar. Data ex. É o dia seguinte à data com. A partir desse dia, quem comprar a ação não terá direito pelos dividendos já anunciados. É como se a árvore já tivesse sido colhida e você estivesse comprando a árvore sem os frutos. E terá que esperar até a próxima safra, ou o próximo anúncio de dividendos. Por que isso é importante? Planejamento. Saber essas datas te ajuda a planejar suas compras de ações e garantir que você receberá os dividendos. Evitar surpresas. Se você comprar uma ação no dia seguinte à data com, não se surpreenda se não receber os dividendos. Maximizar seus rendimentos. Ao entender essas datas, você pode otimizar seus investimentos e aumentar seus ganhos com dividendos. Imagine que uma empresa anunciou que pagará dividendos no dia 15 de dezembro. A data pode ser 10 de dezembro. Isso significa que se você comprar as ações até o dia 10, você terá direito aos dividendos. Se você comprar no dia 11 ou depois, você não terá direito a esses dividendos. As datas com IEs são divulgadas pelas empresas e podem ser encontradas. Nos relatórios financeiros da empresa, você encontrará as informações sobre a distribuição de dividendos, incluindo as datas. Os dividendos desempenham um papel fundamental no planejamento financeiro, pois podem contribuir significativamente para a construção de um patrimônio sólido e a conquista da independência financeira. Ao investir em ações de empresas que pagam bons dividendos, os investidores podem criar uma fonte de renda passiva que não depende do trabalho ativo. Para alcançar a independência financeira por meio dos dividendos, é importante adotar estratégias que maximizem os rendimentos e garantam a sustentabilidade dessa fonte de renda. Alguns pontos-chave a serem considerados incluem: diversificação da carteira. Investir em uma variedade de empresas de setores diferentes para reduzir o risco e aumentar as chances de receber dividendos consistentes. Reinvestimento dos dividendos. Utilizar os dividendos recebidos para adquirir mais ações das empresas pagadoras de dividendos,
aumentando o potencial de retorno no longo prazo. Acompanhamento do mercado e das empresas. Manter-se atualizado sobre as condições do mercado e o desempenho das empresas em que se investe, ajustando a estratégia conforme necessário. Ao finalizar esse vídeo, adquirimos as ferramentas necessárias para o planejamento financeiro e a busca pela independência financeira por meio de dividendos. A compreensão de conceitos-chave e a aplicação de estratégias específicas nos aproximam do objetivo de viver de dividendos. Neste exercício prático, pesquise e selecione pelo menos 2 empresas de setores diferentes que pagam bons dividendos. Avalie os indicadores financeiros de cada empresa, como preço sobre lucro, dividend yield, entre outros, e justifique qual delas seria mais atraente para um investimento em dividendos. Monte uma carteira de investimentos com ações de pelo menos 5 empresas pagadoras de dividendos. Estabeleça critérios de diversificação considerando setores, tamanhos de empresas e históricos de pagamento de dividendos. Analise como essa diversificação pode contribuir para reduzir riscos e potencializar os ganhos. Realize uma simulação considerando um investimento inicial e a distribuição de dividendos mensais ao longo de um ano. Utilize um valor hipotético para o investimento e as taxas de dividendos das empresas selecionadas. Elabore um plano financeiro com base nos rendimentos projetados e analise como essa estratégia poderia contribuir para alcançar a independência financeira. Inscreva-se no canal!